Olá, amigos da LS, eu sou o Thiago Bizzi e este é o Farol referente ao fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 15 de agosto de 2016. Vamos então aos movimentos do mercado. Vou tentar ser mais breve, eu ando me alongando muito aí nos vídeos e o tempo de todo mundo é precioso, né? Bom, o que nós tivemos hoje? Um dia de alta, uma alta de 1,45% no índice Bovespa. O volume poderia ter sido um pouco melhor. Começa a nos dar a entender um pouco mais claramente uma definição por parte do mercado para cima, alinhada essa definição com o que a gente esperava. Lembrando vocês que a gente vem desde o dia 19 mais ou menos, num movimento de congestão, que foi ganhando os contornos, de um alargamento, e é um padrão difícil de operar, porque para o mercado deixar claro que deixou a congestão para trás, ele tem que acelerar bastante para conseguir quebrar esta linha de retorno que vem nos segurando. Hoje nós tivemos o mercado pela primeira vez do índice Bovespa fechando acima desta linha de retorno, e as bandas de Bollinger que estavam até bastante estreitas, elas começam a se abrir. Até deixa eu olhar o seguinte, tem esse indicador, o Bollinger Bandwidth, que nos mostra o grau de estreitamento das bandas. E as bandas de Bollinger chegaram no nível de estreitamento historicamente bastante elevado. Elas ficaram bem estreitas. Geralmente quando o mercado estreita bastante, isso é prenúncio de um movimento direcional forte. Essas bandas agora começam a abrir para cima. Aqui ainda não abriu completamente. Mas enfim, a gente vem desenvolvendo o raciocínio em cima desse movimento errático do índice Bovespa a vários faróis. Não quero me alongar muito, mas no finalzinho da semana passada a gente teve o sinal mais forte aí dessa série recente de candles, que foi o mercado dando esse candle de força baixista que parecia que se definia para baixo, e a resposta foi um candle mais violento ainda para cima, fazendo aqui até aquela ideia de Twin Towers. E a partir daqui, até inclusive a partir do dia 11, a gente passou a recomendar a compra de uma forma mais intensa, inclusive no índice, considerando aí os gráficos futuros, eu prefiro o mini índice. A sexta-feira foi meio frustrante, porque o mercado fechou em dúvida, mas um candle de dúvida depois de um candle de força geralmente dá espaço à continuação do movimento do candle de força, e foi isso que nós tivemos hoje. Então a expectativa para terça-feira é de alta, e com isso, reparem, a gente fechou no índice Bovespa 59.146 pontos, é o fechamento mais alto do ano, e com isso a gente vai deixando para trás aquela zona de resistência de maio de 2015 entre 58.000 e 58.500, como a gente vinha falando. Essa congestão aqui já era o mercado sentindo essa zona, sentindo a LTB primária, e agora vai ficando cada vez mais claro um cenário de rompimento, de mercado deixando para trás essa região. E o mercado não está mais sobrecomprado. Claro que a gente vem num movimento longo de alta e que no último mês, digamos assim, direto, não pensando num mês tal e no mês outro, mas nos últimos 30 dias, vem se arrastando num movimento de alta, que é meio ruim de operar isso, mas a gente está relativamente próximo da média móvel de 21 períodos, as bandas estão fechadas, o mercado parou um bom tempo numa zona de resistência e agora começa a deixar para trás. Então pensa assim, em quem está vendido nesse mercado. Se tu tivesse vendido, tu ficaria vendido nesse mercado? Quando é que tu jogaria a toalha em relação às tuas vendas? Eu acho que a gente está chegando nesse momento onde muita venda vai jogar a toalha. Se o mercado amanhã conseguir superar a máxima de hoje, que é o que eu geralmente uso para definir o rompimento de linhas de tendência, seja uma linha de tendência, uma linha de retorno, mas enfim, essas linhas inclinadas.
Tá? Isso pode dar uma correria no nosso mercado, e o próximo alvo é a faixa dos 62 mil pontos, que foi o topo lá de 2014. Tá? Eu acho que a gente depende um tanto sim do mercado americano, e ele ainda não deslanchou no movimento de alta, mas o viés é de alta. Quando isso acontecer, quando esses dois mercados se alinharem de forma, né, mais clara, eu acho que aqui a gente pode ter uma correria. Tá? Então o viés é de alta, eu não operaria na venda, a não ser em prazos intradiários. Enfim, na dúvida é alta, apesar de não ter ficado absolutamente claro o rompimento dessa linha. Seria melhor um candle mais amplo, com volume realmente significativo, com a banda de Bollinger também abrindo, mas daí é pedir perfeição demais para o mercado, e o mercado nunca entrega essa perfeição, e quando entrega, pessoal, dá até medo, né? Acho que quando fica muito óbvio, as coisas não dão certo. Tá? Bom, eu venho dizendo que o mercado americano não se definiu ainda, mas o viés é altista. Então, assim, a gente teve um belo movimento de alta. O fato da gente do mercado americano, ter se recuperado tão rapidamente daquela pancada relativa ao Brexit, né, é um sinal bem altista. O mercado rompeu o topo histórico, corrigiu, testando o topo histórico como suporte, rompeu o LTB, que foi um sinal altista, e agora o novo sinal altista que a gente está esperando é o rompimento claro dessa zona de resistência. A gente está olhando aqui o gráfico diário do índice Dow Jones. E o mercado americano tentou o rompimento hoje, mas não conseguiu. Mas de forma alguma ele está dizendo que vai cair. Então nossa expectativa ainda é pelo rompimento. Tá? No S&P 500 futuro, mesma coisa. A gente teve o rompimento do topo histórico, o mercado congestionou acima do topo histórico e agora está renovando máximas. Né? Inclusive hoje foi a máxima histórica do S&P 500 futuro. Né? E daqui a pouco esse mercado também deslancha. Quem estava vendendo aqui, acreditando na correção, que era unanimidade, né, que o mercado americano estava prestes a fazer um movimento corretivo importante, e na verdade ele está renovando máximas e máximas e máximas. Daqui a pouco quem vendeu começa a fechar posições, isso pode dar uma puxada no mercado. Então o cenário de bolsa para Estados Unidos e para o Brasil é altista. Olhando o mini índice, o WINQ16, aqui fica um pouco menos claro do que no índice Bovespa rompendo a linha de retorno, mas a gente tem um fechamento claramente acima da linha mais conservadora que a gente poderia traçar. Tá? Então esse é um sinal positivo. Legal seria o mercado conseguir superar a máxima de hoje do pregão de amanhã, provavelmente isso deslancha o mercado. Mas tem um detalhe importante que eu devo lembrar aos senhores, que é o fato de que esse contrato vai vencer. O WINQ16 vence na quarta-feira. Então, se for pensar em operações mais longas, a gente já tem que começar a olhar o WINV16, que começa a ganhar liquidez mais forte hoje e amanhã em especial. Tá? Amanhã ainda dá para operar no WINQ16, no day trade, mas qualquer coisa além disso é no WINV16. E lembra aquela história, né, que eu falo aqui várias vezes. Na troca de contrato é muito normal, pelo menos essa é a minha impressão, que o mercado se defina. Ou ele faz uma reversão ou ele acelera o movimento vigente. E então acho que a gente está na iminência de alguma coisa importante acontecer. Olhando o WINQ16, no intraday, vocês lembram que esse foi o nosso cenário do fechamento da sexta-feira, e que eu dizia que o mercado estava ainda abaixo dessa linha de retorno e precisava de uma definição que provavelmente viria ou do rompimento para cima ou do rompimento para baixo. Era mais fácil o rompimento para cima, o rompimento para baixo tinha média móvel de 200 para incomodar. O mercado abriu hoje, dentro da congestão, fez um primeiro movimento, rompeu o primeiro movimento com bom volume. Né? Quem operou na ponta compradora teve um dia bom de alta até o fechamento. O único ruim aqui do nosso mercado foi esse momento. Aqui o mercado estava rompendo uma consolidação, parecia que o mercado tinha se definido, então assim, rompemos a linha de retorno e vamos embora. Né? Só que a reação do mercado não foi legal. Tá? O mercado fechou assim. Mas, independente disso, reparem que a linha foi, olhando aqui na intraday, ela foi pela primeira vez rompida com mais clareza. Certo? Então a expectativa para o mercado continua sendo alta e movimentos de queda tendem a ser pontuais e breves, tá? Pelo menos a princípio.
Então vemos aí o cenário do índice Bovespa, mini índice, Dow Jones, S&P 500 futuro. Vamos dar uma olhada no dólar. O dólar vem insistindo aí num movimento de recuperação, de repique dentro da sua tendência de baixa. O dólar chegou a abrir numa queda significativa, mas recuperou. Vamos olhar aqui o WDO U16, que é o contrato vigente. Então ele chegou a oferecer uma boa queda, mas recuperou. E a expectativa é que siga em alta em busca da média móvel de 20 períodos e se aproximando então do fundo que foi rompido recentemente, inclusive gerou uma operação para a gente que teve sucesso. Tá? Então eu vejo um viés mais altista para o dólar hoje, nos modelos que a gente segue no gráfico de 15 minutos não teve nenhum enquadramento. Na sexta-feira eu mencionei que provavelmente seria essa região aqui rompida que nos interessaria para trades. Ela vai se consolidando com o passar do tempo. Já tem de certa maneira que muitos vão ver um ombro, cabeça-ombro invertido, né? Então essa zona vai se consolidando. A gente fica atento a rompimentos aqui que podem gerar boas oportunidades de day trade na ponta compradora, vindo buscar. Então essa zona dos 3.267, 68, onde a gente teve rompimento algumas semanas não vou nem dizer, uma semana e meia atrás. Então minha expectativa para o dólar é de alta, nada que motive operações de swing trade. Eu vou tentar capturar isso através de operações de day trade. E falando rapidamente do juro, a gente segue dentro desse padrão de Queen. Então a movimentação aqui não tem maiores consequências, a gente precisa ter o rompimento da linha de retorno, que é essa linha azul, ou da LTB, para o juro ficar um pouco mais interessante no curto prazo. Então, este é o farol aberto, a gente segue agora para falar sobre as ações que chamaram mais atenção e possíveis operações, mas isso é conteúdo restrito para os assinantes da LS Análise. Agradeço, bom descanso e até amanhã.